Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Números, capítulo 16, versículo 3 e 7. Números 16, 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? 7. E pondo fogo neles, amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo? Baste-vos, filhos de Levi. Grande Pai, mais uma vez, o Senhor sempre dá uma oportunidade para a gente de ter vida, de poder vir e falar um pouquinho com o seu povo. Conceda-nos graça para que a orientação do Teu Espírito possa repousar sobre cada um de nós. E isto não vem por pular, por gritar, por eloquência, mas vem pela realidade da palavra, a forma que o Senhor manifesta, como o Senhor manifestou a Abraão, sem emoção, sem sensação, e chegou o menino. Já tinha acabado toda a sua força, mas a criança apareceu porque havia fé. E nós estamos vivendo em dias idênticos aos dias de Abraão. Por isso pedimos que o Senhor manifeste em nós a fé que tinha Abraão, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Cristo é o mistério de Deus revelado, 304, tradução de Goiânia. O irmão Brana diz assim: por falta desta revelação, é porque nós temos tantas diferentes divisões entre nós, e tanto escárnio, tanta divisão entre nós. É porque as pessoas carecem desta revelação. Veja, elas carecem dessa revelação. Aí ele diz, os mestres. Porque se os mestres não têm esta revelação, os membros, os aprendizes, os discípulos, também não vão ter. Então, o problema de muita divisão é por falta de revelação. E essas divisões dá porque a pessoa crê que ela está certa. Pegando alguns pontos aqui do tempo de Moisés, para nós estudarmos estes pontos. A rebelião de Coré parecia ser correta, porque eles levantaram e disseram: tem mais gente santa no nosso meio. Agora Moisés e Arão estão se elevando acima da congregação.
parecia estar falando certo. Tinha gente santa, mais gente santa, que não era só Moisés e Arão. Tinha mais gente santa. Tinha o Caleb, tinha o Josué, só que estes eram os que eram pessoas santas. Mas eles não levantaram contra Moisés. Quem levantou contra Moisés era exatamente aqueles que não eram santos. Santos são separados. Tem hora que pensamos que somos santos, mas não somos. O santo ele é separado. A Igreja Católica já faz de santo uma imagem, ou faz a pessoa santa depois que morre. Enquanto que o santo manifesta sua santidade enquanto está com vida. Não é depois de morto. Depois de morto a gente fala bem do defunto. Mas você tem que falar enquanto está com vida. Na questão depois de morto, fica falando bem dele. Ah, ele foi isto, foi aquilo. Agora já passou. Isto foi. É como o centurião podia também falar. Quando viu grande poder, ele podia falar as mesmas coisas. Porque ali estava manifestado Deus e eles não viram. Depois que passou o tempo, aí este verdadeiramente era passado. Quando é o presente, eles não reconhecem, depois que passam. Se vocês notarem, no tempo do irmão Brana, não foi reconhecido profeta, Deus encarnado. Até hoje os pastores da mensagem dizem que não pode ser Deus encarnado, porque a carne é imunda. É interessante, Deus veio e não encarnou. A carne era imunda. Ah, mas ele nasceu por obra do Espírito Santo. Mas era uma carne igual a nossa. O irmão Brana disse que ele sentia e sofria tentações igual a nós. Só que ele não caiu. Mas ele sofria igual a nós. Mas tem pregador ainda achando que não podia ser Deus em carne. Brana não podia ser Deus em carne. Agora, para falar a verdade, nós viemos no final do tempo, viemos depois de tudo consumado, eras consumadas, selos revelados, trovões revelados, novo nome revelado. Viemos depois disto. Aí nós também estamos quase igual ao centurião. Ele era profeta, ele era Deus encarnado. Ele foi quem revelou os selos. Mas hoje nem isso eles podem falar. Nós estamos falando por uma revelação. E por falta desta revelação é que há muitas divisões. Bom, eu pensei em falar, no princípio não falei, acho que nem o título, queria falar sobre o requisito, que é a condição que se exige para certo fim, para certo trabalho. Então tem que ter um requisito, uma formalidade, uma exigência legal para aquilo. Então, pensando nesses homens como sacerdotes, Datã, Coreia e Abirão, porque eles eram ali de Levi, eles estavam reclamando, tem mais gente santa. Nós somos em muitos sacerdotes, tem centenas de sacerdotes. Agora, Moisés e Arão está se elevando acima da congregação. Moisés não disse que não havia mais gente santa, mas Deus chamou Moisés e disse, traga eles aqui na porta da congregação e eu vou mostrar para eles quem é o homem escolhido. Eles pensam que tem que ser muita gente, eu vou mostrar para eles. Acho que o povo dos Estados Unidos devia perceber isso, que Deus queria mostrar para eles quem era o homem escolhido, ali nos Estados Unidos. Escolhido para um trabalho, para certo fim, que tinha requisitos desde o nascimento. Nasceu da forma certa, casal pobre, não importa que o pai era um bêbado, mas ele nasceu certo, veio de uma família simples. Desde criança, Deus falando com ele através de sonhos,
de visões, aquilo eram requisitos, na verdade, para aquele dia, para o dia do irmão Branham. Não era para o dia de Lutero, para o dia de Wesley. Isso aqui era para o dia de William Branham. Aquele requisito, Deus falava com ele. Deus falava numa árvore. Ele percebia. Eu falava, mãe, tem um homem naquela árvore. Ele dizia, tem um homem, porque quando ele passava debaixo daquela árvore, a voz aparecia, que tinha o escolhido. Agora, nem assim os Estados Unidos percebeu. Branham foi o homem escolhido. Agora, falar do homem depois que ele morreu, até parece não ser grande coisa, mas o que tinha que ser falado de William Branham era tão grande que não podia ser falado quando ele estava em vida. Não podia. Deus já disse para ele, não diga a ninguém. E o que estava relacionado com isso, não diga a ninguém? O sinal eterno, que estava relacionado com o nome dele. 7, Branham, 7 letras, 7 picos. O último monte daquela cordilheira, como o irmão Branham ensina, naquele último monte estava o último ministério das eras da igreja. Era tão grande aquilo, era o 7º selo, era o silêncio, eram os trovões. Tudo estava dentro de uma carne, dentro de um homem. Quem tinha que pregar era o 7º anjo, o maior de todos os pregadores desde Enoque. O profeta fala sobre isso. Foi o que Deus falou para ele, mostrou para ele aquilo, que foi escolhido maior desde Enoque até aqueles dias. E não tem ninguém com um nascimento e com um ministério como o dele. Fala de Jesus, o nascimento sobrenatural, por obra do Espírito Santo. Teve que morrer, verter sangue, para que o sangue dele pudesse purificar-nos, limpar-nos de todo o pecado, de todo o mal. Porque sangue de um homem apenas, nascido pelo sexo, não pode limpar ninguém. Não pode. Tem que ser o sangue de Deus. Então, foi por isso que tivemos Jesus Cristo, que era Deus. Deus em carne. Agora, ele prometeu que no entardecer ele estaria em carne outra vez. Mas ele veio em carne e os homens não importaram, não deu a mínima para ele. Assim como foi nos dias de Noé, que Deus apareceu em carne, bebendo leite, comendo bolo, comendo manteiga, debaixo do carvalho, lá na propriedade de Abraão. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Deus e 2 anjos, lá na casa de Abraão. E aqui, nos Estados Unidos, Deus e 2 anjos. Deus, Branham, Billy Graham e Oral Roberts. Anjos, 2 anjos. Mas eles não perceberam. Os anjos não podiam pregar o que Branham pregou. Se vocês notarem, Billy Graham era um trinitário, o T.L. Osborne também era um trinitário. Eles estavam relacionados com as igrejas do dia, Billy Graham com as igrejas nominais, batista, metodista, presbiteriano, e Oral Roberts com os pentecostais. Mas todos criam da mesma forma. Tudo era Pai, Filho e Espírito Santo. E eles viveram no tempo do irmão Branham, mas eles não foram comissionados para pregar a deidade como o irmão Branham foi. Eles não foram comissionados para ser o anjo da revelação como o irmão Branham foi. Eles não tinham comissão, não tinham requisitos para isso, não tinham qualidades para isso. Mas ninguém pregava uma mensagem melhor do que Billy Graham sobre arrependimento, diz o irmão Branham. Irmão Branham falou, ninguém expulsava demônio melhor do que Oral Roberts. Ele disse com aquela mão grande dele, era um homem grande, e ninguém faz isso melhor do que ele. Então o irmão Branham soube reconhecer o ministério deles. O que precisava era esses homens
também ter reconhecido o ministério de William Branham e dizer: ninguém pode revelar os selos como o Branham revelou. Ninguém pôde revelar as eras como o Branham revelou. Mas eles não podiam falar porque eles estavam ligados às igrejas do dia. William Branham estava separado. Deus deu para ele o requisito. Deus escolheu ele para certo fim, que não escolheu os outros. Os outros são salvos? São. Esses anjos são salvos? São. Mas os sodomitas, todos eles morrem, se perdem. Quem salva? Somente alguns crentes justos como Ló. Só esse que salva. Alguns crentes justos como Ló, mas que não é eleito para a segunda vinda, não é eleito para arrebatamento. Deveriam entender isso. Ele saiu e o fogo caiu. E é isso que vai acontecer quando a igreja sair de cena. E entra a grande tribulação, quando os crentes, os justos, morrem na tribulação, o fogo depois cai. Quando ele sai, o fogo cai, para poder purificar esta terra na batalha do Armagedon. Mas aqui antes tem a manifestação de Abraão. Abraão teve um novo nome, mudou o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, antes que o filho viesse. O filho é Jesus vindo para arrebatar a igreja. Antes disso, tínhamos que ter o nome mudado. Por isso o nome do irmão Branham foi mudado. O pai dele mudou o nome dele. E talvez você nem aceita, porque quem mudou o nome dele? O pai. O pai era um que bebia e tinha um filho profeta. Talvez as pessoas não entendem. Eu fico pensando no meu pai, que era um bêbado também, e eu saí um obreiro, um pastor. E a gente não sabe como. Como que de um lugar daquele, sem esperança, cheio de cachaça, pode sair um pregador? Assim saiu William Branham, um profeta, maior de todos os profetas. Saiu dos genes de um bêbado, não desprezando o pai do irmão Branham, é o meu também, né? Eu também vim de um genes de um bêbado. No meu tempo que nasci, era o tempo que mais meu pai bebeu. E depois, com os meus irmãos, meu pai já largou de beber, largou de fumar, e finalmente tinha largado de tudo, né? Nunca foi um crente de ir na igreja, nunca teve paciência de ficar sentado numa igreja, mesmo sabendo que a palavra é certa, que é verdade. Certo? Então, cada um tem a sua recompensa. E você tem que perceber isso. Agora, por que esses três homens, eles queriam um elogio, eles queriam que aquilo que foi derramado sobre Moisés e sobre Arão, a chamada, a eleição, que caiu sobre eles. Então eles disseram: não pode ser só esses homens santos, tem mais gente santa. E se vocês olhassem, alguém fala que eu quero falar um pouquinho sobre isso também, porque isso vai romper um pouco com a crítica, que muitas vezes os outros criticam de nós, é porque nós damos vazão para a crítica. Não tem coisa melhor do que Deus fazer um trabalho em secreto. Ele revelou o sétimo selo em secreto. O que ele falou do sétimo selo? Silêncio. Foi em secreto. Era Branham, era o ministério dele. Ele que estava revelando tudo. O sétimo selo era ele. O sétimo anjo da constelação era o anjo dele. Ele era o anjo natural aqui na terra, mas aquele anjo da constelação que desceu e tomou ele e levou para dentro da nuvem, era o anjo dele. Nenhum anjo vai me pegar se não for o meu. O problema é se a gente não tiver anjo para pegar a gente e levar no rapto. É o anjo que você tem, que está dentro de você. Você tem um anjo. Os predestinados, como diz o irmão Branham, todo predestinado tem anjo. Então você tem um anjo. Você deveria ficar satisfeito com o que você tem. Se você canta, fica satisfeito. Se você toca, fica satisfeito. Se você não sabe tocar, não sabe cantar. Tem gente na igreja que não sabe nem bater palma.
Ele está cantando de um jeito que ele está batendo palma do outro. Tá tudo desconjuntado. Você já viu isso? Presta atenção uma hora na congregação, quando tem mais gente para você ver. Tem uns que não acertam a palma de jeito nenhum. Não importa. Aquilo ali é a maneira deles. Você vai fazer o quê? Como quem sabe tocar e eu não sei tocar. Não adianta eu querer, ou eu quero aparecer que nem os irmãos que tocam. Não adianta. Os irmãos que tocam, eu quero aparecer que nem o Osmar que fala. Não adianta. Cada um tem que satisfazer com aquilo que tem. Ficar satisfeito. Muito obrigado, Senhor, com o que o Senhor me deu. Eu não estou querendo dizer para Deus, tem mais gente santa. Então, por isso eu tenho corrigido as pessoas. E, se possível, vocês ainda vão ser mais corrigidos. Nunca expresse alguma coisa do meu nome. Entende? Esqueça do meu nome. Vocês têm ministério na Bíblia. Lembra do ministério da Bíblia. Mas eu sei que os irmãos, eles têm vontade de falar claro para os outros. Mas isso daqui é 7º selo, irmãos. O 7º selo não foi só Brana. O irmão Brana disse que o 7º selo termina quando a noiva sair da terra. Então vocês têm que saber que a mensagem do 7º anjo, a mensagem de João, é um segredo. Então vocês não têm que citar nome. As pessoas vão criticar de nós mais, é porque fala nome humano. Hoje não importa você falar o nome de William Brana, porque é uma realidade, isto é claro, nós encontramos isso na mensagem, é tempo de falar o nome dele. Mas você não tem que falar em Osmar, nem em hino, nem em nada. Você não precisa pôr o Osmar, deixa o Osmar de lado. Você toma a Bíblia, toma o ministério, toma Apocalipse 10, 8 a 11, é a mensagem que você tem. O requisito de Deus é aquele, é um homem que vai comer o livro. Esse é o requisito que Deus tem, um homem. O que ele vai fazer? Deus o chamou com certa exigência para fazer um certo trabalho. O que é? Comer o livrinho. Deixa quando esse homem comer o livrinho, é aquilo ali mesmo. Então você fica em paz, fica descansado e não dá muito lugar para os outros criticar. Eu creio que o irmão Brana, olha para você ver, eu creio, tem hora que na pregação eu cito, Deus Brana. Mas se você começar a falar de qualquer maneira, Deus Brana, não soa bem. As pessoas são mundanas, elas não têm luz, elas não têm revelação. O que Deus era, Brana era. E quem falou? Era ele que não falou o nome dele. Ele falou, 3 homens vindo do céu, 2 anjos e Deus. Todo mundo identifica os 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts. Mas cadê Deus? A mensagem hoje que nós estamos pregando, até que João chega, nós estamos pregando essa mensagem que identificamos Deus. O que foi identificado? 2 anjos, mas viemos para identificar Deus e mostrar o requisito deste Deus. Deus é 7, Deus é 7º anjo, Deus é 7º selo, Deus é 7 letras. B-R-A-N-H-A-M, que você vê, o número de adoração é 7, foi Brana que falou, o número de redenção é 7, agora 7 que jeito, eu vou desenhar, eu pus o número 7, o número 7, redenção, não, ele quer dizer algo, 7 é redenção, tem um nome de redenção para a noiva nesse tempo final, porque o Cristo que nos redimiu durante as 7 eras da igreja, já nos lavou com o seu sangue, nos redimiu, estamos limpos. Mas como você pode agora ter a redenção pelo novo nome? Se você não crê, enquanto o irmão Brana mostra que agora a redenção é 7, e ele já mostrou que era 5 também, porque foi Jesus. É 5 letras, mas ele diz que agora é 7. Por que não se toma isto como uma realidade?
Então, por favor, qualquer coisa que você for falar, tenha a forma correta de falar, certo? Se você falar de um profeta, o profeta brana, você fala. Ainda que você veja vestígio na Bíblia, que diz que João é apóstolo e profeta, e William Branham diz que é, e a Bíblia diz que é, mas até que João chega, nós aqui estamos pregando uma mensagem. Eu quero que vocês entendam isso. Alguém diz, mas eu não entendo. Então você fica sem entender. Fica sem entender. Você não é obrigado a entender isso aí. Mas até que João chega, eu estou pregando essa mensagem. Então, por favor, não tente identificá-la por nome humano. Identifique o ministério, as pessoas não vê o ministério. Você vencerá o inimigo com o ministério. Deus é que sabe qual a pessoa escolhida. Enquanto Coré, Datã e Abirão, ele diz, tem mais gente santa. Tinha mesmo, naqueles dias. No tempo de Brana, tinha mais gente santa, mas Deus escolheu Brana. No nosso tempo, tem mais gente santa, mas Deus vai escolher um, que é João. Ele vai escolher um, ele vai fazer isso, mas tendo mais gente santa. Mas ele tem o requisito, a exigência, algo formal, para mostrar, eu te quero assim. E Deus não quer nenhum João que venha falar fora da Bíblia, nenhum sétimo anjo que venha falar fora da Bíblia. Só que temos que entender que nos dias dos apóstolos, nos dias das eras, eram dias de todos os livros da Bíblia. Mas o Apocalipse, sem revelação, estava passando despercebido, até que chegasse os dias da voz do sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, então ele receberia o livro, que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, desceu e deu o livro para o sétimo anjo, em Apocalipse 10, e bradou como leão, e dando esse livro, o Apocalipse 10, de 1 a 7, pregou os 7 selos, pregou os 7 trovões, pregou um novo nome. Ele não estava dizendo à toa para o irmão Liveio. Irmãos, e é tão simples como Deus faz. Ficou numa fitinha cassete, à parte, para ninguém ver, para ninguém ouvir, com voz difícil para se entender, porque quem traduziu sabe que tem mais dificuldade para traduzir essa fitinha cassete, que era gravada ali pelo irmão Branham. Era uma fita mais antiga. E aí chegou para nós com esta clareza, William Branham dizendo, irmão Lee, você sabe que significa Bran? Perfeito, perfeição. Aí depois que ele terminou, ele falou, irmão Lee, quebra essa fita ou manda ela de volta para mim. Quer dizer, se você não quebrar, você manda ela de volta que eu vou quebrar ela. O que aconteceu? Irmão Lee não quebrou a fita, não mandou de volta, porque nós precisávamos saber disso. Nos dias deles, eles ficaram sabendo e não deram valor. E nós estamos dando valor sem saber. Eu nem sabia disso daí, desta fitinha, quando preguei. HM faz parte do nome de Deus. Lá no ano 2000, 1998, 99, antes, a gente já estava pregando, sem a fitinha. Por que esse povo tinha tudo na mão? Mas é assim, tem mais gente santa, Senhor. Ô Moisés, tem mais gente santa. Ô Brana, tem mais gente santa. Vai chegar a hora que eles vão dizer, ô João, tem mais gente santa. E tem mesmo. Só que Deus chamou e diz, eu vou mostrar para eles quem eu escolhi. Tem muita gente santa, porque para estar usando do sacerdócio, tem que ser santo, santificado. Ele tem que ter a vida limpa. Ele é um sacerdote levítico. E naquele sacerdócio levítico tinha que ter vida limpa, vida pura. Hoje você vai encontrar muitos pregadores casando e dando em casamento. Mas no tempo da tribo de Levi, não existiam essas coisas. Entre eles, entre os ministros, eles eram santos.
Quando Jesus veio, não existia essas coisas assim no meio dos ministros, não. Existia no meio do povo. Mas dos ministros, eles tinham que ter 4 gerações antes deles, uma linhagem pura, para ele poder ser um sacerdote. Agora você encontra pessoas que estão fazendo a coisa errada, pregadores que estão adulterando dentro da igreja e dizendo que são santos. A palavra perdeu sentido para eles. Aquilo que Deus exigiu lá dos levitas veio em todo sacerdócio. Aí Deus veio em carne, trazendo para nós o sacerdócio de Melquisedeque e as mesmas exigências de vida limpa, de vida pura, está ali também mostrada para nós. Isso foi exemplificado no livro de Hebreus, mostrando o que acontecia dentro daquele templo, dentro do tabernáculo e lá no Santo do Santo, onde Deus manifestava no terceiro compartimento. Então, todas estas coisas, a gente é agradecido a Deus por ver o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo. Mas se Ele tem que fazer mais alguma coisa, vamos deixar uma válvula de escape. Não fica vocês aí usando o último cartucho. Vocês usam o último cartucho e vocês não sabem se tem mais alguma coisa. Não use o último cartucho. Alguém diz, não estou entendendo. Esse pregador nem atirar, ele atira. Não use o último cartucho. A última coisa que você tem é fulano, é fulano. Você diz estas coisas quando aquilo está constatado por Deus. Aí você vai com o tempo, não diga a ninguém. Irmão Brana não podia dizer no seu dia. Para que nós falarmos hoje do ministério presente? É um silêncio outra vez. O eleito saberá. Sabe quem sabia de William Brana? O eleito do dia. Eram poucos os eleitos. Você pensa que tinham centenas e milhares de pessoas? Tinham poucas pessoas eleitas do dia para ver o profeta. Tem muitas pessoas eleitas para salvação. Salvação comum, mas para arrebatamento não. Para ver um profeta no dia, eram aqueles poucos eleitos que cercavam o irmão Brana. Poucos mesmo, que tiveram uns que andaram com o irmão Brana e depois que o irmão Brana partiu, eles fizeram negócio errado até com a família do irmão Brana. Então, tem coisa que você... Como que pode o homem andou com o profeta? Você anda com o homem de Deus, mas você não tem os requisitos de um pregador. Você não tem as qualidades que Deus exige de um pregador. Não é apenas uma coisa moral. Não, você tem que ter o ministério. É isso que nós estamos falando. Brana tinha o ministério, revelou os selos, trovões, novo nome. João tem que ter o ministério, comer esses trovões revelados, comer o novo nome, comer, que é o livrinho. Dentro do livrinho está toda a revelação que não tinha dentro do livro da Bíblia. Dentro da Bíblia você tem apenas símbolos, mas dentro do livrinho você tem a revelação destes símbolos. É aqui que João tem que chegar e comer estas coisas, comer este livrinho para poder trazer isso para nós. Nós temos um ministério hoje. Eu estou entregando o que eu tenho. Isso é o que eu tenho. O que eu tenho, isso eu te dou. Eu não tenho outra coisa. O que eu tenho, isso aqui. Como que eu vou entregar outra coisa para você se eu não tenho? Cada um entrega o que tem. Como eu estava lendo essa semana, o rico fez uma cesta de lixo e mandou para o pobre. Agora tem pobre que também que é ruim, viu? Se fosse outro pobre que não tivesse um aprendizado, que não deixasse algo para nós podermos aprender, podia fazer errado também. Mas o rico fez aquela cesta de lixo e mandou para o pobre. O pobre pegou a cesta de lixo, limpou e encheu de flores e mandou para o rico.
Aí o rico ficou preocupado, chamou o pobre e disse: olha, eu te tratei assim, te mandei uma cesta de lixo, como que você vem me mandar uma cesta de flores? Ele diz: é porque a gente sempre dá o que a gente tem. Ele está dizendo: você só tem lixo, mas eu tenho flores. A gente dá o que tem, vocês não têm selos, trovões, novo nome revelado. Eu tenho, para poder te dar, certo? Isso aqui eu tenho. Agora, vamos pensando sempre nisso, estou dizendo o cartucho. Vamos pensando sempre nisso. Se Deus tem que falar através de João, ele vai falar. É um homem, ele escolheu um Moisés, ele escolheu um Jesus, ele escolheu um Pedro para Jerusalém, um Paulo para pregar os gentios, um Brana para encerrar as eras e um João para comer o livrinho. Ele é que escolhe. A gente tem que deixar por conta dele. Eu gostei, porque isso daqui a gente sempre passa por isso daqui. E vocês têm conhecimento disso. Pode haver mais homens santos. Sim. Não tinha só Moisés, não tinha só Brana. Tinha mais homens santos. Gente de primeira classe. Sim. Eles eram gente boa. Mas, irmão, ó, nada disso é requisito de Deus. Gente boa, gente de primeira classe, homens mais santos. Não era o requisito, não era o que Deus estava exigindo, a condição que Deus estava exigindo naquele dia. Era um homem, o qual era manso como Deus. Aquele Moisés era um homem manso. Agora você pensa bem, um homem manso, um dia ele não pôde entrar em Canaã, porque ele pegou aquela vara e enfiou a vara na rocha, nervoso, agitado, 2 vezes. E aí Deus diz que ele não ia entrar por aquele motivo. E aquele era o homem mais manso da terra. O homem mais manso, o povo que dizia ser mais santo, tirou fora de sério a Moisés. Ao ponto de Moisés fazer uma coisa que desagradou a Deus. Mas o que tem isso? Enfiar a vara na rocha. Mas qual era o requisito de Deus? Fale com a rocha. Mas a agitação, o nervosismo em Moisés, por causa de um povo rebelde, que está escrito na Bíblia, era um povo rebelde, fez com que Moisés agitasse e ao invés de falar para a rocha, dê água à rocha, ele pegou a vara e cutucou na rocha. Por isso ele não entrou em Canaã, porque não fez da forma do requisito de Deus. Mas ele era um homem que Deus o chamou para tirar o povo de Israel do Egito. Mas não era o homem que ia entrar com o povo em Canaã. É isso que as pessoas precisavam ver. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Mas Josué foi usado por Deus para entrar com o povo em Canaã. Totalmente diferente. No tempo de Moisés, ele estava ali dividindo as tribos, tudo bem. Mas no tempo de Josué, ele estava dividindo a terra para as tribos. Já dentro da terra, dentro de Canaã. Cada um no seu lugar. Mas não foi Moisés. Mas eles tinham que ver. Deus sempre tem o homem para aquele dia com o requisito, com a condição que Deus exige para aquele momento, para aquele dia. E foi o que Deus quis de Moisés. Terminou seu trabalho. Foi o que Deus quis de Jesus, morrer na cruz para me salvar. Deus não queria que Jesus revelasse os selos. Não queria que Jesus soubesse nem o dia e a hora da sua vinda. Mateus 24, 36. Ele diz: aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. São coisas que Deus não queria que Brana comesse o livrinho, mastigasse o livrinho e fosse o João. Por quê? Porque Brana já era o 7º anjo, Deus encarnado, 7º selo em carne. Cada ministério no seu tempo, no seu dia,
cada homem com um requisito. Sétimo anjo para revelar, João para comer a revelação. E esse é o requisito de Deus. Ele que chama o homem para esse fim. Agora, irmão Brandes, não é aquele que começa. Eu estou lendo Almas Encarceradas, 138 a 140, se vocês quiserem examinar em casa. Não é aquele que começa. Tem muita gente que começa, mas não termina. Quantos começaram conosco aqui? Mas cadê eles? Eles começaram, mas não estão mais aqui. Vamos falar na terceira etapa. Quantos começaram conosco por volta do ano 2000, mas eles não estão aqui. Aí o irmão Brando diz, então não é aquele que começa, mas é aquele que termina. A gente pode começar, mas não terminar. Vocês começaram no Espírito, diz Paulo aos Gálatas, e está terminando na carne. Era muito melhor ter começado na carne e terminar no Espírito. Mas começou no Espírito e termina na carne. Começa naquele avivamento, depois termina na carnalidade. Era preferível ter entrado na carnalidade, sofrido, imoral, entrou, caído. Mas agora levanta e faça o seu término como uma pessoa de moral, uma pessoa de fé, uma pessoa que crê na palavra de Deus. Amém? Então, esses eram os problemas de Coré, Datã e Abirão. Quantos Corés, Datãs e Abirãos nós temos hoje? Eles estão dizendo, tem mais gente santa. Você acha que é só o Osmar? Não, tem mais gente santa. É isso daí. Porque prega diferente, tem uma mensagem diferente. E eu digo, se ainda tiver o ministério, chegar João, e o povo ficar conhecendo João, quando eles ficarem conhecendo, já acabou. Quando o povo foi conhecer Brana, Brana já tinha morrido. Quando eu fui conhecer Brana, ele já tinha morrido. Dou graças a Deus de ter ainda esse espaço de tempo de 65 até agora, 2019, para nós podermos ouvir a mensagem, aprender a caminhar, porque os primeiros passos se aprende, batismo em nome de Jesus Cristo, posição do homem e da mulher na igreja, a restauração de todas as coisas. Primeiro é isso, para depois você vir à revelação. Agora é tempo de revelação. É tempo que você não pode ficar sem esta luz, sem esta revelação, você só vai fazer divisões. Você quer mostrar que tem mais gente santa, ainda que exista, mas Deus só tem um. Eu sou representado em Brana nesse último dia. Você é representado em Brana, certo? Depois eu fico assim, eu sou representado em João no último dia. Você também é representado em João no último dia. Nós fomos representados em Cristo no Calvário. Ele estava morrendo e eu ali com ele, aceitando seu sacrifício, sua morte, para perdoar meus pecados, para limpar minha vida, para mudar minha vida. Eu estava aceitando. Assim vocês estão aqui hoje, crendo, aceitando a mensagem, enquanto é tempo. Amém? Obrigado, Senhor, por mais este momento, que te louvamos, te glorificamos e reconhecemos que o Senhor sempre tem um. Não me deixe perder, quando o Senhor manifestar esse um, da última hora, comendo o livrinho, não me deixe perder este um, porque o Senhor é que o tem. É a escolha do Senhor, não é a escolha de uma denominação, não é a escolha de uma igreja, não é a escolha de um grupo de homens, não é a escolha de um plenário, é a sua escolha. O plenário, nos dias de Moisés, estava falando que não era só Moisés, que não era só Arão, mas era só Moisés que o Senhor tinha escolhido naquele dia. O plenário estava dizendo que não era só Brana, mas o Senhor sabia que era só Brana. E o plenário nesse tempo final estará dizendo que não é só João, tem mais homem santo, mas será só um,
Só João que trará essa verdade para nós, comerá o livrinho e dará isto para nós, e nós tomaremos esta mensagem e caminharemos até no arrebatamento. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.